vendo. Porque lembra lá, acho que as primeiras aulas tu assistiu, né? Só faz uma senha aí. Sim? Acho que sim. Lá nas nossas primeiras aulas, nós falávamos, né, que nós tínhamos dois rumos, né, a tomar dentro da metalografia num contexto geral, que era chegar lá no grão do material, analisar ele sob dois aspectos, o seu dimensional e a sua morfologia, né? E com isso nós tínhamos ali algumas etapas que a gente precisava vencer para que então a gente conseguisse ter êxito, né, nos ensaios e conhecer de fato do que nós estávamos tratando ali daquele metal específico. Então, na aula de sexta, nós começamos a falar com respeito aos ensaios micrográficos. Quais seriam esses ensaios micrográficos? Analisar materiais, né, de proporções menores, aqueles que nós precisaríamos, então, de um auxílio microscópico. Por que isso? Porque dentro do contexto, né, que nós vínhamos aí conversando no decorrer da outra semana, a gente sempre falava daquela análise mais embrutecida, né, daquela análise mais a sentimento, por assim dizer, que nós fazíamos muitas vezes lá dentro da nosso chão de fábrica, né, dentro da nossa oficina, por assim dizer, e ali a gente conseguia definir alguns conceitos com respeito àquela peça, aquela amostra, vamos dizer assim, da qual nós estávamos ali com o objetivo de fazer algo, né, mais específico. Já nestes ensaios que a gente começou a falar, acho que nem foi sexta, foi a partir de quinta, né, que a gente começou a falar, a gente trata de algo muito menor, ou seja, dentro daquela amostra, né, que nós conseguíamos ainda fazer análise sobre aquele aspecto, né, a olho nu, né, como eu falava, até mesmo levando em conta, em alguns casos, mesmo que se usássemos, né, do subterfúgio aí de uma ampliação, seria ainda considerado, né, ensaio macro, tudo aquilo que a gente analisasse até, aumentasse até 50 vezes, né, com uma lupa. A gente até chegou a ver alguns vídeos sobre isso e também analisamos melhor durante aí a semana passada. Bom, a gente tinha que levar em conta outros aspectos, além de todos aqueles, né, que nós fazíamos lá na maneira, né, primeira lá que nós começamos a estudar. Quem é que lembra? Quem estava aí nas outras aulas? Os outros meninos. Quem lembra? Quais os aspectos que a gente levava em conta, além dos já exaustivamente falados, dos ensaios macro? Me ajudem. Não lembram mais? Então, dentro do ensaio micro, né, nós tínhamos que levar depois a questão, né, entender, contextualizar o conceito ali de corpo de prova, né, embutido. Por quê? Porque falávamos, né, eu brincava sempre com vocês durante a semana aí a caneta ou a tampinha da caneta, né? Nós não estávamos mais falando de uma peça, né, com um certo dimensional, nós estávamos falando em algo muito menor, do qual a gente precisaria de um auxílio de uma máquina de ampliação depois. Então, dentro desse contexto, principalmente aí para o Emerson, né, que não estava, nós falávamos, né, do embutimento frio e quente. Isto chegou a ver lá nos vídeos, ô Emerson? Sim? E tudo isso nós tínhamos depois, né, de levar aquela amostra dentro de um corpo de prova. Eu ainda falava para vocês que esse desenho aqui, né, eu não fiz uma escala nele, eu só deixei numa certa proporção que vocês vissem, né, que o corpo de prova em um dos lados, que seria aquele que ia, né, ficar junto ao êmbolo lá da prensa metalográfica, né, ele ficaria encostando em uma face, porém na outra face não deveria, por norma, a fim de nós cumprirmos também todos aqueles aspectos que nós falávamos na outra aula, né? Não poderia a amostra ficar rente, né, àquela superfície resinada ou com a baquelite, porque poderia dar fissuras
rompimentos, né? Deixaria depois, na hora da preparação do restante da amostra, né? Poderia ali ter alguma coisa que descaracterizasse aí o nosso corpo de prova e, por consequência, a nossa amostra. Bom, dentro lá do nosso processo, né, de embutimento, a gente tinha 2 tipos de embutimento. Vamos lá, guris, que estavam aí, me ajudem. Quais os 2 tipos que nós poderíamos ter de embutimento? A quente e a frio. A quente e a frio. Bom, se nós fôssemos falar de embutimento frio, qual tipo de material que formaria, né, aquela parede ali e o nosso corpo de prova protegendo a nossa peça? Resina. Resinas. Então, também, Emerson, a gente viu lá vários tipos de resinas, né? As epóxicas, as acrílicas, né? A gente deu uma pincelada geral ali que nos fez entender que também, para determinado fim, uma se comportaria melhor do que outras. Vimos que essas resinas, né, que são largamente usadas para fazer corpos, né, proteger peças num processo frio, elas seriam ali, seria o produto em si e um catalisador. Ou seja, aquele componente AB, né, que a gente está mais acostumado aí, o nosso ouvido escuta mais, né? O componente AB, do qual eles reagem em proporções indicadas pelo fabricante, nos possibilitando dentro daquela reação que nós então possamos ter uma formação, né, daquele corpo. Vimos também que o processo de endurecimento, né, poderia aí durar de 20 minutos até 24 horas. Lembram disso, meninos? Sim, né? E dentro disso, nós vimos até um vídeo que o processo durou, quem lembra? Até se formar o corpo de prova, endurecido, apto para desforma. 12 horas, lembram disso? 12 horas, né? Isso, então foi um dos 12 vídeos horas. da sexta-feira. A gente viu ali que durante 12 horas ele cumpriu a função, né? E nos pareceu característico, apesar daquele vídeo não estar, né, preocupado ali, né, em mostrar uma preparação, né, como deve ser, digamos assim, de um corpo de prova, visto que era um vídeo mais, né, ali para vendas, não era isso? De propaganda, vamos dizer assim. Mas ali nos mostrou bem, a gente viu que não formou bolhas, não teve muitos, né, vazios, procedendo então a análise, né, posterior aí de quem fosse fazer o rompimento daquilo e analisar lá mais profundamente aqueles grãos. Bom, o outro processo então que a gente teria seria o processo de embutimento a quente. Como se daria o processo de embutimento a quente? Lembram, meninos? Qual era o material que formaria ali a região do nosso corpo de prova com a peça embutida? O baquelite. O baquelite. Aí, então, nós vimos, né, que o baquelite, ele deixava lá o nosso material, o nosso corpo de prova de uma maneira mais escurecida, se lembram disso? A gente só via ali uma das faces, né, que seria aquela que eu mostrei ali no slide para vocês. Nós víamos lá no vídeo que uma das faces a gente enxergava, né? Estou passando aqui com o cursor, a pontinha ali do nosso metal, da peça a qual nós estávamos analisando. E ali, então, que seria a preparação da superfície, né, para uma análise mais contundente. Essa baquelite, ela era colocada dentro de uma prensa metalográfica, lembram? Sim. Sim, né? Aquela prensa metalográfica, ela era pressurizada, né? Tinha que se levar em conta ali a pressão. Falávamos, existe algumas, né, que já são automáticas, porém a maioria dos laboratórios aí ainda trabalham com aquela, é vendida ainda largamente aquela por uma questão de custo. E ali o operador daquela prensa, né, que era até um propagandista da empresa, né, que forneceu o vídeo, ele frisava, né, que era importante uma pessoa ali, um auxiliar, né,
em loco, né? Não poderia deixar a máquina funcionando e simplesmente sair e deixar ali a preparação do corpo de prova. Mostrando, né, que deveria ser passado o quê naquela pequena latinha, vamos dizer assim, né, naquela forma do corpo de prova. Fugiu o nome. O desmoldante. Desmoldante. Isso. Então, o desmoldante, ele era importante. Por que a importância dele? Porque assim como aquele processo de embutimento de frio, nós não poderíamos ter vazios, nós não poderíamos ter corpo de prova fissurado nas pontas, né? Cantos, as arestas, né, ali não poderiam ser lixadas, lembram disso? A mesma coisa aqui no processo a quente. Então, não passar o desmoldante poderia acarretar num erro fatal. Qual? Na hora de remover o corpo de prova de dentro, né, da forma, ficaria pedaços dele, né, grudados na forma, ou então, enfim, descaracterizando toda aquela região que não é o nosso objetivo, né? A gente sabe que ele precisa estar completamente íntegro. Então, acredito que falei mais ou menos tudo. Deu para ter um apanhado meio geral, Emerson? Sim? Sim, mas eu vou depois pegar e procurar melhor, entendeu? Pelo polígrafo e pelas aulas também. Sim. Aí é contigo, pode nos chamar aqui, mas só para a gente também fazer aqui uma retomada e não sair, né, porque pode ter ficado algum gancho. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês podem me ajudar também, mas eu acredito que, de um modo geral, aí a gente falou bem especificamente o que fizemos aí, principalmente aí na quinta e sexta-feira. Bom, prosseguindo. Viu? Eu não falei da identificação da amostra. Mas, enfim, você sabe que era um dos processos lá, né, da formação do corpo de prova, né, indicar a amostra, ter lá um histórico das nossas necessidades, do que a gente queria fazer a análise. Bom, começamos a falar novamente de lixamento e pré-polimento. Não lembro se na última aula falamos disso. Acho que não, né, gente? Não. Não, né? Então, o que tem de novo aqui? Como vocês podem ver, nada. Eu venho dizendo isso ao longo, parece meio repetitivo e de fato é. Por quê? Nós temos ali um corpo de prova, antes nós falávamos, né, de uma amostra em si, aleatória, né? Que poderia ser um fragmento ali de peça, enfim, né? Ou cortada de modo num tamanho que nós queríamos, ou então um fragmento até por ruptura. A gente viu também isso em um dos vídeos. Agora a gente tem um corpo de prova. O que nós vamos fazer daqui para frente mediante esse corpo de prova que a gente moldou lá, seja ele no processo frio ou quente? Analisar ele, né? Analisar ele. Por qual modo? Cortar, lixar, polir, fazer ataque, né, de reação química. Ali vai ter também alguns processos, né, para esse ataque, né, químico, que vocês também vão ver. Dentro da questão do polimento, né, nós temos também ali subdivisões das quais a gente pode ter outros tipos de situações a serem feitas, né, que antes nós não estávamos vendo no outro processo. Então, assim, vocês vão ver que não mudou nada, né? Quem entendeu bem o processo macro, né? A única coisa que vai ter aí, que teve de surpresa, foi realmente confeccionar aí o embutimento. Então, esse lixamento ou pré-polimento seria lá, pensando no nosso outro ensaio, né, de macrografia, o que ele faria na amostra? Ele faria o que está... Oi? Retiraria partículas? Sim. Então, assim, porque vocês sabem que quando a gente removeu ali, deixou a nossa amostra dentro daquele corpo de prova embutido, a gente agora precisa chegar numa superfície plana, lisa,
polida, mais perfeita possível. Para quê? Para que quando nós fizermos lá o nosso ataque químico de superfície e colocarmos lá no microscópio, a nossa foto microscópica ali vai ser o mais fidedigna possível. Então, este processo, ele vai remover qualquer dano causado lá no corte, né? Ficou alguma falha de corte, né? Alguma rebarba, enfim, qualquer dano causado de corte do material. Vai remover também dos sulcos, né, e riscos provenientes do desbaste do metal e vai deixar essa superfície aí plana, né, com deformação fina para permitir o seu desaparecimento após posterior operação de polimento. Então, o que eu quero dizer? Eu estou falando de algo que ainda não chegou, né, na superfície plana, limpa, lisa, perfeita, mais que possível para que a gente analise. No entanto, que eu usei a palavra ali pré-polimento. Ou seja, nesta etapa, assim como lá no processo anterior, nós estamos falando de algo que vai remover tudo aquilo, né, que seriam encruamentos, não é isso? O que seria isso dentro daquele vídeo lá que a gente assistiu? Vocês lembram quando o laboratorista tirou lá, falando do ensaio quente, tá? Ele tirou lá da máquina, despressurizou a máquina, deu o tempo de cura ali do corpo de prova, deixou resfriar um pouco para não queimar, né, as mãos e nem para danificar o corpo. Aquela peça, a gente conseguia naquela face que ficava o metal mais próximo ali do êmbolo, ele ficava totalmente visível? Não. Tava com baquelite na parte, meio com baquelite e meio metal. Isso, meio baquelite, meio metal. Ou seja, o nosso corpo de prova, a parte da superfície que deveria ser lisa, plana, né, bem polida, ela tinha sujeiras. Tinha uma heterogeneidade, né, por assim dizer, através da baquelite, né, que grudou ali. E foi, de uma certa maneira, uma proteção que se formou, né, ali enquanto estava naquele processo de prensa, de embutimento. Bom, então, nós vamos entrar nesta etapa de lixamento e pré-polimento, que seria, basicamente, se eu pegasse essas 3 definições aqui apontadas para vocês e colocasse aqui limpeza geral, vocês aceitariam bem, não aceitariam? Sim ou não? Sim. Sim, né? Se eu dissesse que isso era ali a parte, né, de remoção do encruamento, a limpeza de tudo que estava encruado, que não é da peça, mas vai sair com certeza, vocês aceitariam perfeitamente bem. Por quê? Porque nós estamos numa etapa preparatória, né? Nós não estamos ainda fazendo aquela superfície ficar lisa, não estamos naquele processo de lixas, né? Final, conforme a gente viu lá no outro ensaio. Bom, prosseguindo. Novamente, vocês vão ver que nada mudou, tá? Aqui, né, esse processo aí de lixamento, ele começa com... Ele pode também ser em 2 etapas, 2 modos. Quais são os 2 modos do processo de lixamento pré-polimento ali? Passar pelos 3 processos, pela lixa número 1, depois na outra lixa e depois no pano de polimento. Tá? E depois de fazer esse processo, entra na fase de 90 graus para tirar os riscos que foram feitos no primeiro lixamento, né? Isso. Então, a gente sabe que dentro desse processo, nós vamos ter aí o processo sucessivamente. O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias para quê? Para deixar minha superfície o mais fidedigna possível para ela receber o ataque. Esse sucessivamente, ou ficar, né, polindo, lixando, não quer dizer, gente, que eu vou ficar fazendo isso aí para sempre. Não.
eu vou fazer isso até um ponto que eu não agrida mais minha amostra, tanto por fricção excessiva, né, capaz até de remover coisas que eu não quero, e nem também causando algo, né, térmico ali, alguma inconveniência térmica na minha amostra. Então, essas coisas apontadas aqui, elas precisam ser levadas a sério. E muito a sério por nós, que somos agora os laboratoristas, tá? Nós vamos sim lixar a amostra de maneira sucessiva? Vamos. Mas tem um limite para isso, que nós vamos ver agora em seguida. Isso não é até quando a gente, né, achar. Não, nós temos que ter lá o feeling, né, de estar no laboratório, de ser o laboratorista, e ter aquele sentimento que uma hora isso tem que se liquidar se nós estamos fazendo o processo certo. Por isso que a angulatura ali que o Rafael lembrou, dos 90 graus, é importante. Porque quem vai nos dizer se podemos parar e se estamos parando certo ou de maneira equivocada é nós termos lá respeitado a questão do sentido da direção. Então, essas lixas nós vamos trocar, tá? Lixas granulométricas cada vez menor. Então, a gente sabe, e nós vamos ver ali adiante, a lixa menor significa a micra maior ou menor vendida no mercado? Maior. Maior. Então, por exemplo, dentro das lixas, né, como nós estamos falando de 1 micron, né, depois vocês podem até buscar lá nos apontamentos, não sei se já fizeram um cálculo. Não, né? Tô sendo a primeira a trabalhar com vocês aqui no curso, né? Mas vocês vão ver lá as questões das unidades. É algo ínfimo, né? Então, quando eu falar de sair da lixa, né, maior para menor, significa ali que eu estou iniciando lá na lixa 80 e estou vindo, né? Até a 300, por exemplo. O Rafael já concordou, os outros concordaram também? Sim, né? Viu o Emerson ali, só que o microfone está desligado, mas eu entendi. Então, é exatamente isso. Sim. Sim, né? Todos concordam. Então, é isso. Nós vamos vir, né, para uma lixa cada vez menor e vamos manter essa angulatura, né, até que a gente desapareça com os traços aí da lixa anterior. Mas, supondo, se vocês fizeram muita pressão no lixamento, isso vai acontecer? Pode danificar a lixa. Pode danificar a peça. A peça, né? A peça, acho que tu quis dizer. Não, mas também, de repente, pode marcar a lixa também, né? Pois é, isso até é curioso que o Rafael está falando. E eu vou mostrar em seguida. Pode falar, Rafa. Porque assim, né? Porque, vamos supor, se fizer uma pressão, a gente tem que manter ela na mesma posição, né? Quando estiver lixando na mesma posição ali. Não pode estar mudando, assim, avançando o sentido dela. Botando, no caso, isso, a peça mais para frente. Então, ela vai ficar parada no mesmo lugar. Se tu fizer vamos supor que tu vai fazer diversas vezes esse processo. Tu vai ficar pressionando, ela vai dar um desgaste na lixa também. Vai, mas eu vou mostrar logo em seguida. Eu entendi o que tu quer me falar, mas também vou mostrar para vocês que a questão, por exemplo, quando a lixa entrar, né, naquele período ali da vida útil dela, vocês vão ver num gráfico que eu vou mostrar e que tem lá na apostila, que aquilo ali não vai mais ser importante para nós aqui. O que vai determinar o nosso lixamento, se está correto ou não, é respeitar a angulatura, é respeitar o tempo ali que tem, porque eu falava quando iniciamos aqui, que eu cheguei a perguntar quais os 2 modos, né, que nós podíamos ter aí de polimento, e no final se perdeu na conversa e não foi dito. Seria o manual e o mecânico, lembram? O manual seria usar basicamente a lixa, como nós estamos falando, né? E o mecânico lá, o pano, né? Aquela lixa colocada lá na politriz, que nos daria o mesmo processo. Bom,
quem vai determinar se esses riscos vão ser ruins para a nossa peça ou se eles vão ficar característicos depois, né, de uma superfície lá no final espelhada, é o quanto de pressão, né, que a gente vai dar ali na peça. A bibliografia lá, as normas nos dizem que poderia ser uma vez, né, ali o tamanho, né, o peso, digamos assim, da peça, e também a questão da angulatura. Então, vou prosseguir aqui, que vocês já vão logo, se não ficou bem dito, né, me entender o que eu quero dizer. Bom, ainda falando, né, da sequência de lixas, por exemplo, cortes feitos com serra-fita. Lembra das serras que a gente falou lá nas primeiras aulas? Sim. Sim, né? Bom, a sequência de lixa recomendada aí pelas nossas normas, tá? Seria, quando os cortes foram feitos com serra, né? Começar-se com a lixa aí 80 até aí a última possibilidade, a 1200. Normalmente nós não vamos conseguir chegar nisso, né? Nós vamos ter aí uma superfície já acabada, pronta para análise, talvez antes. E cortes com discos abrasivos, nós iríamos iniciar aí na lixa 120. Então, os discos abrasivos, também falamos aí nas últimas duas aulas, quem lembra? Eles poderiam ter origens lá, né, de vários tipos de material, não é isso? E na hora da nossa análise, nós íamos então ver dentro do que o fabricante nos fornece, né, e do que as normas nos dizem, qual é a peça que eu estou analisando, não é isso? Para saber o disco que eu poderia cortar, não é verdade? Positivo. Positivo, né? Ainda trouxemos vários exemplos, por exemplo, jamais iríamos usar aí um disco de madeira, por exemplo, para cortar um tijolo, seria um absurdo, né? E dentro do nosso caso aqui, que seria metais, a gente tem aí uma vasta gama, né, de discos, cada um com dureza, né, com um tipo de abrasivo específico que nos daria um corte aí mais perfeito possível. Então, aqui eu acho que está bem entendido, né, gente? A questão da sequência das lixas, né? Perguntinha, nesse disco abrasivo aí, nos abrasivos, começa com 120, ele vai até 1200 também ou só 120? Não, ela inicia no 120. E aí vem aquilo que nós falávamos. Pode falar, concluir. E a sequência segue até 1200? A sequência, sim, mas é a mesma situação do primeiro caso. Não quer dizer que tu vá até 1200. Tá bom, obrigado. Então, prosseguindo. Alguns cuidados, né? Também já falamos aí nas aulas anteriores, né? O que a gente tem que ter de cuidado na hora que a gente está lixando, né? Ou fazendo até aí um pré-polimento, né? Porque esse lixamento, você sabe, já é um pré-polimento, né? O resfriamento da peça. Então, botei ali, né? Resfriar com água igual menor aquecimento. E materiais que reagem, né, aí à água, resfriar com querosene ou outro tipo de líquido aí apropriado. Pode ter possibilidade de algum material reagindo à água? Pode, né? Sim ou não? Sim. Não se esqueçam, né, que nós, aí quando a gente embutiu a nossa peça, a gente teve ataques químicos nela, não é isso? Até mesmo lá questões das resinas. Se vocês lembrarem, um dos vídeos que nós assistimos, né, quando ele limpou a peça lá depois de ela ter sido embutida e lá num processo de polimento, ele usou álcool etílico. Quem é que está lembrado disso? Eu lembro. Passou com algodão ali para limpar, eu acho. Isso, né? Que eu até falava para vocês que uma das coisas erradas do vídeo era ele dizer que nem precisaria o uso de luva e tal, sendo que no processo anterior ele frisou o uso da luva justamente porque ele tinha usado um reagente lá químico, né? Um abrasivo, lembram?
Então, essas coisas que a gente precisa atentar, né? Se vamos poder fazer só com água, né? Ou se não, usar outros tipos aí de líquidos apropriados, né? E também bem entendidos aí dentro de um laboratório, o que se pode ou não, né, usar. Mas o importante é que a amostra, né, consiga ter esse processo de resfriamento. Dentro lá do processo mecânico, né, de polimento e de lixamento, vocês lembram que eles colocavam, no lixamento, colocavam a mangueirinha, né, ali a saída de água da máquina. O quanto de água? Pouca ou muita? Quem lembra? Sumiu todo mundo, né? Oi? Não era muito, mas também não era pouco. Era médio, uma água constante. Mas... Uma água constante. Lá no polimento em si, a água naquela máquina, ela era gotejada. Lembro que antes dele botar a peça, dele submeter a peça ao processo, ele gotejou. E ele atentou por que ele fez isso, lembram? Para não retirar o polímetro? Então, lá, quando ele foi fazer o processo de polimento, que ele começou a gotejar, ele ainda fez menção ao uso, né, daquele abrasivo. Lembram que eram umas pastas de diamante que ele botava pequenas, com uma seringa? Em um dos vídeos que a gente assistiu. Ele usou uma pasta de polimento. Então, ele usou pequenos gotejos de água. A água era realmente em conta-gotas, vamos dizer assim, naquela mangueirinha. Para não remover aquela pasta de polimento, também não causar uma reação além do que ele precisa. Por quê? Porque aquilo ali era a base de alumínio, uma delas, lembram disso? Então, dependendo do tipo, né, de que tu está usando, ela é reagente à água. Então, ele teve esse cuidado de deixar, né, a peça sendo resfriada com água, porém, dentro do limite tolerável para que não fizesse um processo inverso aí, né, de um ataque químico indesejado, por assim dizer. Até aí, tudo bem, gente? Sim. Sim. Sim, sim. Sim, né? Então, aí, dentro ainda do nosso processo de lixamento e pré-polimento, voltamos lá às nossas máquinas. Ela pode ser através de uma lixadeira? Pode, né? Sim. Para esse processo, eu botei ali, né, que seria um lixamento grosseiro. E né? Lembram que a gente ainda está no pré, a gente não está lá deixando a peça para o acabamento, a gente está tirando aquele encruamento, aquela heterogeneidade da peça da qual ela se agregou e a gente não queria. Então, botei ali que poderiam ser dois tipos, né? Aquelas máquinas manuais mesmo, né? Fixas aí ou rotativas. Que a gente falou lá nas primeiras aulas, não sei se vocês estão lembrados, né, que vocês mesmos trouxeram vários exemplos aí para mim de tipos, né, que poderia ser. Lembram disso? Sim. Sim, né? Então, quando falarmos disso aqui, nós estamos falando aí, né, de máquinas, né, nós estamos falando de algo bem grosseiro mesmo. Bom, quais são as nossas vantagens, né, de lixar e pré-polir a nossa peça? O que a gente aponta? Amostras planas. O que vocês acham? Não é? Porque, afinal de contas, aquela superfície, a gente sempre falou, ela precisa estar o mais fidedigna possível, o mais plana possível. Então, uma máquina dessa aí, né, uma máquina rotativa, ela tem essa capacidade, né, de nos entregar uma peça ali o mais linear, o mais uniforme possível, né? Não exige muita experiência, né? Apontei isso também, que eu acho que é relevante.
Um melhor acabamento de cantos a gente pode ter, porque a máquina se propicia bem para isso, né? Ela é boa para isso. A boa produtividade, né? É algo que nos dá eficiência, não nos dá? Sim, né? Se nós estivermos falando de algo mecanizado. E aí, menos experiência da parte do operador. Não precisa, né, ter muito feeling aí, ou com maquinários mais rebuscados, que nem aqueles que a gente assistiu lá nos tutoriais que nós vimos na última aula aí, nas anteriores, né? Então, seria aí uma vantagem desse tipo de máquina. Ainda, né, lixamento automático, reprodução de amostras iguais à mesma pressão. Opa! O que eu quero dizer aqui? Que pressão é essa que eu estou falando? Pressão da máquina no material? Isso. A atividade dela, por exemplo. Não entendi, Charles. A rotatividade, a rotatividade dela, no caso que ela vai lixar, a pressão que ela vai fazer para lixar ali. Isso, ela vai... porque quando eu falo ali que eu consigo ter amostras iguais, por exemplo, lá no ensaio macro, né, eu poderia fazer análise de tudo isso aqui, né, como sendo uma caneta, um eixo, né, sei lá. Aí, dentro disso, eu poderia ter o todo e poderia ter esse fragmento. E fazer ainda uma análise macro, né? Eu não estava preocupada, eu não estava embutido isso num corpo de prova. Aqui, quando eu tenho uma máquina de precisão, eu consigo levar a precisão da máquina para dentro daquilo que eu estou analisando, que está dentro de um molde. Então, ali eu vou conseguir garantir, por exemplo, que a pressão usada, né, do pano de lixamento, da lixa em si, com a peça, foi a mesma para a amostra 1, para a amostra 2, para 3. Né? Por quê? Porque eu estou na certeza, diferente de eu estar com uma lixa, né, de modo manual, em algum processo manual. A pressão que eu fizer em cima da lixa, da peça com a lixa, é uma, a que o Emerson pode ser outra, enfim, cada um de vocês poderão colocar, né, de modo diferente. Isso descaracteriza quando é um número grande de amostras, por exemplo. Nesse caso aqui, esse processo, né, mais mecanizado, automatizado, desculpem, nos permite, né, a precisão de amostras, né, com respeito à pressão, né, ou seja, aquele impacto que colocamos em cima da peça ali a fim de dar o polimento nela. Lixadeiras fixas, né, com operação úmida. Quais são essas lixadeiras, gente? Que apareceu no vídeo. Que nós vimos lá no vídeo, né, que a fábrica lá fornece o vídeo para que a gente tenha conhecimento. Elas possuem uma inclinação para facilitar a retirada do material removido da superfície do metal. Isso é uma vantagem? Eu botei como vantagem. É uma vantagem ou não é? É uma baita vantagem, não é isso? Porque se eu estiver com uma lixadeira daquele conceito que a gente tem lá, né, do chão da fábrica, vamos dizer assim, lá da oficina, ela não nos permite isso, não é verdade? Ela tem uma leve angulatura, ou seja, aquela água, no entanto que um dos vídeos a gente viu que dessas máquinas mais modernas, ela tem uma redistribuição da água, né? A água não se perde, ela é filtrada e já é jogada de novo a mesma, não é isso? E ali embaixo, né, se nós fôssemos que eu trouxe só o que me interessava para vocês, mas se vocês forem entrar lá no site do fabricante daqueles vídeos, vocês vão ver que aquela angulatura já faz a filtragem ali, limpando aquela água, né, que está sendo reaproveitada, e tirando, por consequência, tudo aquilo que a gente desbastou de impureza proveniente do desbaste, a água já está automaticamente levando. Isso é uma baita vantagem e uma grande otimização de quê? De tempo, né? Concordam? Porque aí um ensaio, se nós fôssemos fazer de modo manual, do qual, se fôssemos levar em conta essa ideia aqui, ó, das lixas, tá? Imagina, fiz um corte com serra-fita, que já é algo mais, vamos dizer, mais rudimentar, mais complicado. Iniciei na sequência 80.
Vou trocar, eu tenho que usar um pano de polimento, não é isso? Tem que fazer a limpeza da peça. Poxa, se eu tenho algo que já me traduza, né, isso de uma maneira, Alguém falou? Não. Não? Reverberou um som para mim. Então, isso aqui é uma baita otimização de tempo dentro de um laboratório, né? Porque eu estou aí, vamos dizer, sei lá, otimizando 1 hora, 2 horas aí de trabalho, só por ter esse processo aqui que realmente é mais rápido, fica menos tempo, né, dentro da máquina. Bom, voltando, né, ao que nós já falamos também na última aula aí, nas últimas. A gente está falando de lixas, né, e de polimento, enfim. Quais os tipos, novamente, que nós podemos ter? Vou recapitular aí para o Emerson. Então, aí lixas, né, e aqui tá errado, tá? Carbeto de silício, gente. As com carbeto de silício, tá? Óxido de alumínio, adiamantadas e carbeto de boro. São tipos de lixo aí que a gente pode ter. O que que vai determinar quais que eu vou usar? Se é de silício, se é de alumínio? O que que determina? Material a ser avaliado. O material a ser avaliado, tá? Então, como é que é feito aí essas lixas? As partículas aí do abrasivo, né? O que que é o abrasivo? É a lixa, é a granulação. Isso, a gramação da lixa, né? Elas são aderidas em papel ou poro, né? Que possui aí uma forma de folhas, né? Discos, fitas, enfim, com diferentes tamanhos. Quais os tamanhos aí usuais? Aqueles que a gente está acostumado aí ver nos maquinários, não é isso? Máquinas menores ali, né? Rotativas ali, com processo, que dá para colocar um tipo de lixa dessa. 4,2 polegadas, não é isso? As maiores que a gente costuma ver diariamente, 9 polegadas, não é que vocês estão acostumados? Geralmente é de 7. De 9 é difícil usar nas indústrias. Para nós já é mais comum para vergalhar. Oi? A de 9 é muito desumana. É desumana. É para judiar, essa daí é para judiar do peão. É para matar o peão. Para judiar do peão. Vocês acham isso desumano? Então, pegar uma de 9 sobre cabeça é para judiar do. E o que vocês me dizem de do martelete manual? Martelete judia também, já trabalhei com martelete. Judia também, né? Aqueles Bosch bem grandes, aqueles ali. Em casa parece que está usando ele ainda. Exatamente, né? O pessoal brinca muito com respeito a isso, dentro de obra. Mas, enfim, a gente sabe que existe, temos lixas, né? Tanto para maquinário e nas folhas, né? Que nem eu falei ali para vocês. Nós podemos encontrar aí no mercado, né? Para venda, em vários tipos aí de formatos, né? Conforme a nossa necessidade, elas estão aí para vender. Então, aqui as de silício, tá? A gente já viu isso mais elaborado lá nos outros tipos de ensaios, né? São as mais usadas em virtude de sua elevada dureza, baixo custo e excelente corte. É ou não é as que vocês estão acostumados a ver aí na indústria, aí no mercado? Sim. É isso aí, né? É o que a gente mais costuma ver aí para vender. Inclusive, eu não me lembro mais, porque no final vocês são uns quantos, eu acabo esquecendo com quem que eu falei. Eu acho até que foi aqui, né? Que alguém comentou comigo, não, lá a gente tem uma máquina que vai fazer tudo. E acho que foi aqui, né? Que alguém teria dito que o corte tu não muda, que é tudo a mesma. Não me lembro mais se foi aqui ou na outra mecânica. Mas não, né, gente? A gente já estudou, nós agora somos o laboratorista, né? A gente está aqui para fazer a coisa certa, desde o corte, desde a escolha do nosso material, a região que a gente vai estudar. Então, assim, ó, muitas vezes, não é só porque essa aqui, né, tem uma dureza aceitável, tem um custo, né, que nos atrai, que ela vai ser apropriada aí para determinado tipo de material do qual nós vamos analisar.
qual é o meu conselho? Sempre que se reconheça aquilo que eu falava para vocês lá no comecinho da aula, né? Que seria aí a nossa identificação da amostra, né? Não só dizer se é a amostra 1, 2 ou a data que nós estamos analisando, mas também, né? Que tipo de material, né? Nós estamos usando ali para gravar e para dizer que aquilo é, né? Isso é importante a gente dar de referência para a pessoa que vai analisar. Então, isso vai nos dizer muitas coisas, inclusive se a nossa lixa, apesar de ser uma atração o preço, vamos dizer assim, né? Se ela é viável ali naquele momento ou não. E depois, né? Temos outros tipos aí, as dióxido de alumínio. Gente, o que tem de errado nessa fórmula aqui? O índice, tá? Eu grifei e não arrumei. Mas aqui, ó, esse 2 aqui, ele é desse tamanho, ele é um índice, ele é aqui embaixo, né? Aqui no oxigênio também, esse 3 é aqui embaixo, tá? Senão fica outra fórmula química, né? E eu tô falando de óxido de alumínio. Então, voltando para o que nos interessa, né? Ela tem características muito semelhantes a quem? A de silício, né? Botei aqui só a abreviatura. A dureza das partículas é menor aí que 9,1 mols e é usada para lixar materiais aí de origem, né? De morfologia mais amolecidas. Só retomando, eu falei ali da fórmula. Identificaram o que eu quis dizer? Uma fórmula de alumínio. Não, ali dos índices que eu quis falar para vocês, que eu disse para vocês, identificaram? Que eu quis dizer? Sim. Aquilo eu não consegui ali no PowerPoint, tá? Por isso que eu deixei grifado, tá? Gente, tinha que estar escrito abaixo, né? Só vou mostrar aqui na câmera para... Enxergam aí? Ah, ficou ao contrário. Sim. Ele Como é se embaixo, fosse a fórmula tá? Isso, como se fosse Como a fórmula da água. Tá, o Rafael disse tudo que eu queria. Como se fosse lá a fórmula da água. O índice é um índice lá embaixo. Tá? Que senão eu estou falando uma coisa e escrevi outra para vocês, daqui a pouco alguém pode, né? Não, mas deu para entender. Deu para entender, né? Bom, então essa aqui seria aí materiais de origem mais amolecida. Lembram que até nós falamos em uma das nossas aulas anteriores, né? Chegamos a especificar quais seriam os materiais apropriados para quê, né? Lembra esses aqui? A gente falava de chapas, né? Materiais que teriam lá espessuras, né? E características morfológicas mesmo, que se comportasse melhor com material aí de lixa menos, né? Com menos dureza, por assim dizer. Bom, o que é isso aqui? Estão vendo bem a foto aí? Vou ampliar. Então, quem tiver a oportunidade aí de entrar dentro de um laboratório poderá se deparar com este tipo de equipamento. Isso aqui nada mais é do que uma lixa manual, né? Tu vai prender a tua lixa aqui, vai fazer o processo aquele que nós falávamos, né? E aqui uma máquina de lixamento, né? Essa aqui não tá mais... não é mais novidade, digamos, para vocês, né? Essa. Sim. Já está bem conhecida da gente aí, só que com outras cores até, né? Mas, enfim, a gente já viu aí pelos tutoriais de fabricantes que ela já está mais conhecida. Esse aqui que pode ser alguma novidade. Bom, aqui vamos falar até de algo meio óbvio, né? Com respeito ao lixamento manual. Mais lento, mais trabalhoso. Falei isso para vocês, não falei há pouco? Então, quando nós colocamos lá um emprego de algo mecanizado, né, semiautomático, né,
para esse trabalho, otimiza. Então, o que nós deveríamos lá levar um determinado tempo, a gente leva ali questão de minutos para fazer, se for né, mais... se for manual, desculpem. Então, a técnica, né, é o emprego da lixa de papel, né, abrasiva, que seria aquela conhecida nossa, né, que nós vemos ali na ferragem. Essa lixa aí, só por uma questão de curiosidade, né, ela é fabricada a partir de papel de polpa de madeira, né, com partículas abrasivas, depositadas ali por meio de aglutinantes. Então, dá de ver, né, na folha da lixa, não dá? Que eu acho que é até o que o Rafael quis nos dizer lá meio que no início da aula, né? Que a gente poderia danificar a lixa. Por que ele disse isso? Porque a gente sabe que aquilo ali, ela é um papel em si, não é isso? Uma folha lá, né? E ali em cima tem, então, aquela parte abrasiva, né? Grudada, que quando vai perdendo, né, a sua característica, né, com muito uso, né, aquilo fica mais liso, né, parece que sai e fica só o papel de trás, não é isso? Parece que é algo grudado, né, que nem um papel contact, não é isso? Então, é a característica desse tipo de lixa, justamente pela sua fabricação, pelo seu processo aí de fabricação. Bom, prosseguindo, né, a eficiência dessa abrasividade, né, vai ser em função da remoção de material do corpo de prova, não depende do estado novo da lixa. Olha aí, Rafael, tu não concordas com isso, eu acho, né, pelo que tu me disse. Não foi o que tu me falavas no início da aula, que eu te disse? Depende. Porque vai a água, né, tá ali uma flexão, tá fazendo uma força numa mesma posição, jogando água, eu creio que a lixa danifica muito rápido, entendeu? Sim, a lixa, ela tem um processo, né, ela tem uma vida útil, como qualquer outro material. Lembram até que nós falávamos aqui mesmo nas nossas aulas, lá no início, né, quando a gente fazia outros tipos de ensaio do qual nós não nos detemos aqui, que a gente está se detendo aqui em análise, né, de grão, de morfologia, né, a estrutura, né, como o material foi composto. Essa é nosso ensaio de material, né, nesse primeiro momento aqui no curso de mecânica. Mas a gente viu que existem outros tipos de material. Por exemplo, a vida útil, né, de um material, a gente pode saber o desgaste dele por ensaios tipo compressão, né, aquele afundamento do material, e tração. Lembram que eu falei da sacolinha plástica, né? Puxava a sacolinha e ela ficava ali com uma transparência característica, né, de que ela não voltaria mais para o seu estado normal. Não necessariamente nos dizendo que ela não poderia mais ser usada. Poderia, né? A gente poderia só colocar menos peso que não rompesse o limite em si, mas saberíamos que ela estava em processo de deformação e de fadiga, né? Que ela estava com a vida útil dela comprometida. No mesmo caso aqui, só para vocês entenderem, das lixas, né? No caso, a nossa remoção do material do corpo de prova não vai depender desse estado. Por quê? Porque nós temos um limite de lixamento com determinada pano de lixa, né? Nós vamos por 1 minuto lixando lá com a lixa 80. E apenas num sentido, sem a preocupação de que ela tem que cumprir todo o processo, de deixar a nossa peça com a superfície pronta, acabada. Então, isso é o que eu quis dizer aqui. E levando em conta que a lixa lá, vou mostrar um gráfico já no outro slide para vocês, né? Ela tem aí sim uma vida útil, concordo nesse aspecto com o Rafael, mas nesse caso, né, a eficiência do que nós estamos fazendo não é determinante, né, o estado aí de novo ou não da lixa. Nós conseguimos fazer alguns, né, processos usando a mesma, ela estando nova ou não, desde que ela esteja limpa, sem nada de material abrasivo impregnado nela ali, né, de processos anteriores aí de uso. O uso da lixa não muito nova até é vantajoso, apesar de acelerar a retirada de material e a realização da superfície plana.
Então, por que que eu estou dizendo isso? Voltando, vamos ver se vocês concordam e entendem o que eu quero dizer. Quanto mais nova a lixa, mais abrasivo impregnado ali, não é isso? Tu tirou lá da loja. Fala, Thiago. Mas ela consegue lixar o material, né? Mas ela consegue... Mas não se esqueçam que eu viso ficar com uma superfície plana. Então, se a minha lixa, ela cumprir a função de tirar aquele encrostamento, aquele encruamento que tiver ali, dentro daquele período, daquela pressão que eu estou me propondo a dar na peça, ela vai fazer o que eu preciso. Eu não preciso que ela esteja perfeitamente nova, saída da loja, e que, até porque eu não quero aquele ataque muito agressivo na minha peça, não é verdade? Então, eu vou mostrar o gráfico para vocês, que é o ponto ideal que a gente gosta da lixa, seja qual for ela, para fazer esse trabalho aqui mais minucioso de preparação de um corpo de prova. Que está aqui. Olhem aí. Estão vendo bem o gráfico? Vou aumentar. Estão vendo aqui onde é a vida útil da minha lixa? O que que significa isso? Olha só, aqui está escrito, aqui nesse eixo, né? Vamos dizer no eixo X, eu botei um gráfico aqui em dois planos, não é isso? O X e o Y, ele não está em 3D. É um gráfico simples. Concordam? Sim. Sim. Onde a análise que está sendo feita, tá? É em razão da remoção de material, ou seja, daquela crosta que eu não quero na minha peça, pela vida útil da lixa. Então, quanto mais eu consigo remover de material, mais eu chego no processo do limite de vida útil, não conseguia dizer, da lixa. Concordam comigo? Sim. O meu gráfico está crescendo, ó. Para cá, eu tenho 0 aqui de origem tanto para os dois eixos. Estou removendo material, sei lá, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí assim por diante. E a vida útil da minha lixa está vindo também. Quando eu for traçar a minha linha que me permite unir o fim do lixamento, vamos pôr aqui, tá? Onde eu estou passando com o cursor, com a vida útil da minha lixa, eu vejo por essa linha que se formou que a otimização da minha lixa se deu no meio. Ela não foi melhor para mim nesse ponto. Concordam? Sim. Coçou a cabeça o Rafael. Ela nem vai chegar naquele ponto 0 ali, ela vai desgastar antes do ponto 0. Exato. O que eu quero dizer é isso para vocês. A determinação se eu tirei mais ou menos material não foi porque a lixa era nova, e sim dentro do limite. No meio. Vida da lixa. Na meia vida da lixa. Para isso que eu preciso aqui no meu laboratório. Nós somos laboratoristas. Se deu ali naquele ponto. E não antes. Porque antes eu não cumpri nada de função, até porque... E na realidade se descarta então antes dela vir a romper. Porque ela, dali para frente ela já não vai servir mais. Dali para frente ela não serve mais. Não é que não vai servir. Ela até vai fazer a função de lixar e tudo, mas ela não vai ser eficaz. Exatamente, Rafa. Ela pode servir? Pode, para outras coisas. Mas a eficácia é a palavra, assim, chave do
do nosso trabalho aqui que tu falou. A nossa eficácia se dá neste ponto. Por quê? Pelos motivos que a gente já disse. Porque quanto mais material eu conseguir retirar, eu sei também que a minha linha está mais próxima aqui, né? Que nem ele falou, acho que foi o Charles. Nós não vamos atingir o ponto zero em lugar nenhum com esta única lixa. A gente já sabia disso. Então, o mediano disso é o que vai nos determinar aí essa faixa de otimização da lixa. Posso prosseguir? Sim. Sim. Ainda, né, dentro do processo de lixamento, né, com respeito aí às lixas de silício, né, remoção de impurezas com água, as lixas de silício são mais resistentes à água. Por que isso, gente? Por que é importante a gente saber qual resiste melhor à água? Para não danificar na primeira tentativa. No Exatamente. primeiro uso, a gente sabe que se tu não usar água. Fala, Rafa. Vamos supor, tu vai usar uma lixa errada, entendeu? Vai usar água numa lixa que não é para água. Aí ela vai se danificar logo. Isso. Então, assim, ó, ali... Tem vezes que a água pode ajudar a vida útil da lixa, né? Pra ela não sofrer tanto atrito na peça, ela durar mais. Então, gente... A água pode ajudar. A água pode ajudar, a água pode desfavorecer, enfim. O que vai determinar de novo? Aquilo que a gente vem falando sempre. O que determina a lixa que nós vamos usar, as decisões que a gente vai tomar, inclusive até nesse processo de lubrificação, é o quê? O material que nós estamos trabalhando, que deu origem ao nosso corpo de prova, e, por sequência, a nossa lixa ali. Então, assim, ó, a gente precisa ter esse... Alguém falou, não sei. Precisa ter esse feeling. Então, nós sabermos, a nossa lixa é um papel. A gente já viu isso, a gente estudou a composição, apontamos ali a composição dela. Então, não podemos esquecer que, se puder ser usado lixas com base de silício, né, para determinado polimento e corte daquele corpo de prova, daquele metal, beleza, aí podemos usar aí lubrificação com água, né, que vai estar tudo certo. Bom, outro critério ainda que a gente tem que analisar dentro desse processo de lixamento manual, a limpeza do corpo de prova, né, em fluxos pequenos de água, a gente já falou disso, né, a aplicação de álcool para a evaporação da água, eu botei entre parênteses a aceleração. Bom, vocês sabem que eu preciso ir para a próxima lixa. Na próxima lixa, eu tenho que estar com o meu corpo ali caracterizado, aquela superfície ali tem que estar me dizendo alguma coisa. Se eu estou certa, se eu estou rumando ali o caminho correto do meu ensaio, enfim. Então, álcool muitas vezes não é só, que nem lá naquele vídeo do laboratório a gente viu, ele passou álcool para remover, né, aquelas impurezas, fazer a limpeza e também até aplicou depois ali um secador, né, manual, lembra, para secar a amostra. Por quê? Para que eu possa então passar para o próximo processo. E o álcool, como vocês sabem, ele tem essa capacidade, né, porque ele evapora. Lembram disso? Lá de química da escola? Então, pela capacidade de evaporação dele, eu consigo, né, ter esse fator aqui, a aceleração que eu grifei aí para vocês aqui, entre parênteses. E ar quente para secagem. Com respeito a esse ar quente aí para secagem total da peça, como é que era feito? Em que sentido da peça? A 45 graus. De acordo todos com o Rafael? Sim, né? Lembram? Se a nossa peça, né, vamos supor, né, ela está aqui na palma da minha mão, eu tenho que deixar uma inclinação
que nos remete aí mais ou menos 45 graus. Posso a 90 graus, com aquele secador em cima da peça? Nem pensar. Deletada essa missão, abortada na origem do pensamento. Por que não posso a 90 graus? Porque eu acho que não vai expulsar o que tiver que expulsar ali de cima da peça, né? Vai acabar encrostando ali, secando ali e encrostando na peça. Isso. Essa é uma questão. Provavelmente não vai cumprir a função de jogar, né, de favorecer aquele álcool até que a gente colocou etílico ali na peça para a evaporação. Não favorece esse sentido. Outra questão que a gente não quer é causar caloria diretamente na peça. Lembre-se, ela já foi exposta à caloria da qual a gente fez um processo de resfriamento. A gente deixou ela o mais, né, confortável termicamente possível. Aí, se nós vamos botar no secador a 90 graus, a gente pode, inclusive, né, dar alguma ofuscação ali. E se for um metal mais sensível, não vai combinar, vai dar um processo térmico ali indesejado. Isso ele até falou lá no vídeo, né? Se vocês forem depois retomar isso ou lembrarem aí, ele mostrou bem, ele falou, né? Nunca na lateral da peça, porque aí também não ia ter função nenhuma, ia pegar só na região ali da baquelite, e também nunca diretamente na peça por causa da questão térmica, né? E também da não remoção da sujeira, por consequência. Então, sempre a 45 aí, que nem o Rafa falou, beleza? Prosseguindo. Bom, até agora nós vimos aí lixamento manual, não foi isso que nós estávamos vendo ali, falando de lixas, né, e tal. E mecânico rotativo. Pode ser? Pode, né? A gente já viu lá no início que a gente poderia se utilizar desse subterfúgio aí, não só para a questão do corte. Opa, me perdi. Mecânico rotativo. Então, gente, voltando, né, para isso, a primeira questão ali apontada, né, para vocês é o preparo, né? Otimização de tempo, né? É um modo mais rápido de se obter um corpo de prova. Concorda ou não? Sim. Sim. Olha só a questão da pressão, né? Aqui coloquei para que vocês tivessem bem em mente que a gente precisa posicionar o corpo de prova sobre esse disco de lixamento e cuidar aí com uma leve pressão. Este processo não requer mais que 1 minuto em cada lixa. Imagina, se nós formos fazer aí 4, 5 lixas, significa aí que na média nós vamos ter em torno aí de uns 8 minutos, concordam comigo? Quatro, 5 lixas, em tese seria 5 minutos para cada uma. 1 minuto para cada uma, 5 minutos, se fosse 5 lixas. Levando em conta aí que a gente tem aquele processo de limpeza, né, de evaporação, secagem ali, né? Vamos dizer que em 10 minutos pode ser que nós já estejamos aí com o nosso processo todo de lixamento concluído para aquele corpo de prova. Então, é uma baita otimização de tempo. Essa questão do tempo pode parecer para a gente assim, tá, mas também a gente não precisa fazer algo tão rápido assim. Pode ser que alguém pense. Mas vamos supor, eu estou dentro de uma indústria, tá? De uma empresa, né? Que tem um laboratório ali por algum motivo. Uma empresa qualquer aí do nosso porto, vamos supor. Eu tenho um laboratório metalográfico, né? Para detectar alguns problemas ali de execução, manuseio, ou até mesmo, muitas empresas têm a questão das paradas, não é isso? Tem, né? Fazem lá as paradas. Pode falar, Rafa. Sim, só concordei. Isso.
Então, tem aí as paradas que seriam o quê? Aquele momento ali, 1 mês, 2 meses, não sei, dependendo aí das suas necessidades, que elas fazem toda a manutenção da fábrica, verificam coisas. Muitas podem até ter um laboratório metalográfico simples, né? E fazer algumas de suas análises aí para ver os seus defeitos. Mas se eu estou numa fábrica, gente, que produz em massa, tempo é dinheiro para mim, né? Com certeza. Então, quando eu consigo otimizar aí um corpo de prova, sei lá, que manualmente eu estaria ali levando 1 hora para fazer tudo, e eu consigo, neste processo, levar aí 1 minuto, por exemplo, significa que eu estou ganhando, né, não só tempo, mas precisão, né, dinheiro na hora de dar a solução, ou, né, solução, se for o caso de algo que está sendo analisado, né, como um defeito, ou então para confirmar um projeto, né, que tem que sair dessa fábrica e passar para o processo, né, de fabricação e vendas. Então, isso é muito importante, o processo mecânico rotativo. Ele tem essa capacidade, né, além de precisão. Bom, a questão da pressão, só frisando, antes da gente migrar para o outro slide, né? Levemente. A gente, quando estou falando levemente, é levemente. Eu não quero deixar minha peça lá menos espessa em algum ponto, enfim. Eu quero simplesmente remover por camada, né? Naquela angulatura ali, por camada, de maneira aí precisa, sem afetar a integridade da minha peça. A pressão moderada, né? Voltando a falar dela, deve ser moderada e firme. Gente, firme não significa força, não é isso? E sim uma pressão constante. Constante, algo uniforme. Todos entendem a diferença de fazer algo com firmeza ou com força? Tem muita diferença. Um exemplo clássico que me veio à cabeça agora é a porta do carro. Quando a gente entra, se a gente bater a porta firme, ela fecha de primeira, não é isso? Isso. E não desregula nada, nada acontece, fica tudo normal. Os taxistas, né, agradecem, que eles até têm a cordinha ali, que eles não gostam que a gente feche a porta por isso. Então, não é força que a gente diz, é jeito, né? É simplesmente fazer a coisa precisa, né? Colocar aquela exatidão no ponto certo, não é isso? A porta do carro, se eu bater com muita força, dá aquele barulho todo, se é já com o tempo já começa a ter aqueles ringidos que a gente não quer. Então, a mesma coisa aqui. Firme, com precisão, né? E de maneira moderada. Então, é aquele encostar no pano de polimento, né? Naquela politriz. Quando eu estou encostando de maneira moderada, eu não estou pressionando demais, mas porém é firme, que não me faça a minha peça voar da minha mão. Não é isso? Então, é simplesmente apoiar a peça ali no pano de modo que não escape da minha mão e mude o sentido de rotação ali, que naquele momento é indesejado. É isso que eu quis dizer aqui para vocês. E aí, cumprindo, né, as mesmas mudanças do sentido lá do lixamento, né, 90 graus, devem ser observadas. Então, tudo que se usou lá, que se preocupou lá com as lixas, né, de modo manual, novamente aqui tem que ser observado. Nessa questão, o fluxo de água deve ser maior do que aquele empregado no processo manual para refrigerar a amostra. Por que, gente, que agora eu quero um fluxo maior? Para retirar as impurezas. Então, eu vou ter ainda o meu fluxo de água com respeito às impurezas, só frisando para não ficar ninguém perdido. Dentro do lixamento eu tenho um fluxo de água constante lá na mangueirinha, né, que eu lembrava vocês. Na hora do polimento são
gotejos, não era isso que a gente viu? Só que aqui, ainda assim, vai ser maior do que aquele que a gente usou manualmente, apesar de ser um lixamento. Porque nós estamos aí falando de uma máquina rotativa, que ela é constante e que ela pode causar o que na nossa peça? Um aquecimento. Um aquecimento indesejado. Então, a gente tem que observar para que esse resfriamento esteja aí de acordo, né? Esteja adequado com que a rotatividade da nossa máquina aí está nos colocando. Então, depois disso vem o quê? Enfim, o nosso polimento, que é aquele, então, que nós vamos dar aí para obter a nossa peça pronta para nós fazermos aquela análise. Concordam? Sim. Então, aqui nós vamos ter o quê? Nesse processo. Nós vamos chegar a 3 objetivos, tá? Uma superfície plana, livre de riscos e com alta refletividade. Poxa, tá praticamente apta para ser analisada, para receber o ataque químico, não é isso? Positivo. Positivo. Então, o polimento vai nos dar essa capacidade, né, da gente poder entrar ali com o nosso ataque, né, que seria um processo químico, para revelar depois, né, de feito, né, esse ataque de superfície, né, química, para nos revelar o que tem lá no íntimo, né, da nossa peça. Então, o que a gente tem que apontar nesse processo? As mesmas coisas que o processo, né, lá do ensaio macro e dos manuais, a mesma coisa. Então, alguns cuidados aí da hora de polir. Condição básica ao bom polimento, igual o quê? Limpeza, botei. Gente, limpeza. Aqui nós estamos falando, não se esqueçam, né, que a gente fez um lixamento. Aquele lixamento nos removeu rebarbas, nos removeu cantos, né, mal cortados, nos deixou N coisas que poderiam, né, nos interagir agora, né, de maneira negativa, dizendo assim, com essa etapa do polimento. Lá nos vídeos que a gente viu, um dos vídeos falou até que não deveria ser feito no mesmo local que foi lixada a peça. Alguém recorda disso? Que isso foi dito anteriormente? Por quê? Porque a limpeza é primordial. Agora nós vamos deixar nossa peça com uma face que é um espelho. Nesta etapa, nós vamos ter ali uma alta refletividade, a gente não vai ver mais riscos de lixa, né? A gente vai deixar, no final disso tudo, a peça pronta. Então, a limpeza é fundamental por tal motivo. Os panos de polimento. Aí botei aqui, ó, igual locais apropriados e usados aos materiais indicados. Jamais utilizar panos de polimento para materiais diferentes. O que eu quis dizer com isso? Usar o mesmo pano para materiais diferentes. Exato. Então, assim, ó, eu tenho 2 corpos de prova, supondo, tá? 2 corpos de prova, mesmo material sendo analisado, tá? Estou analisando uma chapa aí de aço qualquer, os 2 corpos de prova são iguais. Não é porque eu estava naquela etapa do processo que eu usei um pano em um que eu vou usar no outro. Não. Os panos de polimento, eles são para limpeza da peça e eles não podem ser reutilizados de modo inadequado, quando estão sujos. Então, jamais isso. Eles devem ser guardados, né, de maneira
íntegras, né? E aqui também falando com respeito aos materiais indicados. Por que eu quero dizer isso aqui? Porque vocês vão ver adiante que os panos, eles podem ter pelagem mais curta, né? Aqueles panos mais ralinhos, não é isso? Outros com pelagem mais espessas ali, né? Mais compridas, vamos dizer assim. Cada material, ele tem a sua característica. Então, a gente precisa tomar esse tipo de cuidado. Não mal comparando, tá? Lá na casa da gente. Por exemplo, uma esponja. Todo mundo tem, né? Esponjinha da louça, né? Se eu lavar o fundo da panela com teflon, com a parte abrasiva da esponja, provável que arranhe. Ninguém faz isso, ninguém quer isso, não é? Então, daqui a pouco, para lavar um tipo de louça, né, que não se mostre, né, a gente usa. Ou então usar aquela parte abrasiva, né, no inox ali do balcão ou do fogão. Não. Mas daqui a pouco no espalha-fogo do fogão serve. Então, isso não mal comparando é a mesma coisa. A gente precisa tomar tais cuidados, né? De saber qual é o nosso material, entender que material nós estamos trabalhando e que pano que seria o mais indicado para que, então, em vez dele fazer a limpeza, daqui a pouco ele está causando ali algum risco indesejado. Então, prosseguindo. Aí está um desenho, né, de como ele vem. Quem é que já viu aí uma embalagem de pano de polimento? Ninguém viu? Eu já vi, mas não prestei atenção no... Mas já vi, já sim. Então, aí está uma foto, né? Uma característica aí qualquer de um fabricante, né? Ele é mais ou menos assim. Eu vi da 3M. Isso. Que é o mais usual aí hoje em dia, né? Eles têm material aí para quase tudo que a gente procura, né? Principalmente na questão aí de laboratórios. Bom, posso seguir em frente? Sim ou não? Sim. Então, ainda continuando, tá, gente, com respeito a esses cuidados que a gente vai tomando, né? No polimento, tanto a nossa amostra quanto as mãos, né, da pessoa que está fazendo isso devem estar lavadas, né, entre cada estágio. Esse grifo aqui, né, é uma coisa quase que óbvia, né? Se nós não podemos usar o mesmo pano para diferentes processos ou para outro material, é porque a gente não quer sujeira, né? Então, a nossa mão, né, a nossa amostra tem que estar tudo em condições para que, em vez de estarmos ali deixando as coisas mais, né, aciadas e mais nítidas, né, para a questão da hora da revelação lá do nosso ensaio, a higiene continua sendo algo aí, uma constante, né, a ser apontada. A escolha do material do polimento e evitar polimentos demorados. O que seria o material do polimento que nós vamos escolher? Optar por um ou por outro? No caso, para um melhor acabamento? Então assim, ó, lembram das pastas que a gente viu lá num dos vídeos? As pastas de polimento? Nós temos mais de um tipo, né, de material, de componente químico, né, ser confeccionado uma pasta de polimento, e temos várias micragens, tá? Então, a escolha disto, né, vai depender do nosso material, é importante, e também, né, a micra, né, dessa pasta de polimento. Então, nós temos que ter essa noção, né, através das normas lá, né, de tudo aquilo que a gente tem como norte, né, da nossa avaliação ali, né,
da nossa análise, a gente tem que ter em mente para saber qual que nós vamos utilizar. Novamente, depende do quê? Essa escolha? Do nosso corpo de prova, né? Do nosso material ali que nós vamos analisar. E polimentos demorados. Por que que a gente não quer nada demorado? Para não aquecer? Aí entra N fatores, né? A questão do superaquecimento, a gente não vai fazer isso, né, indiscriminadamente, assim como a gente não fez com as lixas lá, lembram? Enquanto a gente estava fazendo o lixamento, eu disse para vocês, por exemplo, os cortes de serra com fita, que nós começaríamos lá na lixa 80, poderíamos até a lixa 1200. Eu disse, não quer dizer que a gente vá. Existe ali essa lixa? Existe. Mas o nosso feeling, né? Aquele sentimento que a gente vai começar a ter se trabalhar dentro de um laboratório com respeito às coisas, nós vamos ver até onde a gente deve ir. Está eficaz, está perfeita para ser feita aquela análise que nós queremos? Vai ser contundente, né? Vai dar de ser assim? O que é nossos olhos, né? O que o nosso ensaio macro está nos dizendo com respeito àquilo ali? Então, a mesma coisa aqui. Nós não vamos polir indiscriminadamente. Vai chegar um ponto que vai perder o sentido polir. Não vai mais funcionar polir. Nós não vamos chegar a lugar mais algum polindo. E sem contar que a gente ainda corre o risco, porque sempre que se mexe, né, naquela amostra, poderá ser que saia alguma, né, algo dali. Então, nós também não queremos arranhar a peça, não é isso? É isso, né? Então, tem um limite. Nada de ser algo demorado. Assim como ali nós tínhamos dentro da máquina rotativa mais ou menos aí uma média de 1 minuto para ficar, aqui também nós vamos ter lá a noção de quanto tempo que nós vamos nos valer para fazer esse polimento. Aí, voltando aqui o que nós já tínhamos falado, tá, gente? De nunca polir amostras diferentes, né, sob o mesmo pano de polimento, né, por causa da diferença de dureza entre elas. Um pequeno cavaco, eu botei da amostra mais dura e da riscar a mais macia. Evitar a fricção excessiva. Então, tudo isso, em outras palavras, a gente já mencionou, né? Nós podemos, se fizermos o polimento com determinado pano agora, deixar alguma coisa, né, alguma sujeira, alguma imperfeição, né, que saiu da amostra dentro dele, que pode, então, se utilizado novamente, né, sem a prévia limpeza, nos ocasionar riscos, né, coisas aí que a gente não queira mais. Bom. Uma perguntinha, Viane. E esse material sofrendo um aquecimento, ele pode soltar do baquelite ou não? Olha, em tese, não. Pode ser que aconteça? Pode. Mas por que a gente tem os limites aqui? Porque a gente sabe que ele está prensado, ele está embutido, né? Então, imagina se tu deixar ele indiscriminadamente ali, o que vai acontecer? Aquilo pode dar uma desarmonia ali e dar as fissuras que a gente falou na última aula, te lembra? Fissuras nada mais é do que o quê? Não é só uma questão de imperfeição e depois, mas vai nos ocasionar na hora da revelação coisas que a gente não gostaria de fazer, já que a análise tem que ser feita na superfície. Pode ocorrer até o que tu disse, né? Romper o corpo de prova, que é o que a gente não quer. Mas, assim, eu acredito que se for algo manual, por exemplo, não vai ser tanto aquecimento assim a fim de soltar o baquelite. Mas numa máquina, por exemplo, pode soltar nem só pela questão do aquecimento, mas pela própria pressão inadequada que tu colocou ali em cima. Lembra? Tem que ser firme, né? Uhum. E uma coisa uniforme, né? Que não agrida a peça. Porque tudo isso pode ocasionar, sim, o rompimento do corpo de prova, que é o que a gente não quer nesse caso, né? Bom, gente, já está quase 9 horas. Vamos gravar aqui. Então, só vou pegar aqui a chamada. Hoje é 24, vamos ver. O André está aí. O Emerson também. O Felipe não.
O Ismael não, o Jean não, o Luciano não, o Pedro também não, o Rafael está, o Rogério não, né? O Charles está e o Vitor está? Tô aqui. Então tá. Beleza, então.